Bom, pessoal, voltando aqui para nossa aula, vamos continuar com o nosso repositor, né, que vai acessar o banco de dados e buscar as informações do nutricionista. A nossa interface, ela tem que estender de uma dependência chamada JPA Repositor, tá? Quando a gente estende para JPA Repositor, ele mostra aqui, ó, T e ID. O que seria o T? O T seria qual seria a entidade. Qual seria a entidade que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar a nutricionista, certo? Então eu vou escrever aqui que o nosso T é o nutricionista. Vou importar ela aqui, pronto. E o ID? Que tipo é o ID do nutricionista? O ID dele é do tipo long. Então eu vou passar aqui long. Quando eu faço isso, já finalizo. A nossa interface ela pode ficar vazia, por exemplo. Por quê, Murilo? Porque quando você estende de JPA Repository passando qual que é a entidade, qual que é o tipo do ID, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Cliquei aqui no botão para executar, mas não vai executar agora, depois. Bom, eu tenho aqui a nossa classe, por exemplo, eu vou vir aqui em Nutrition, vou criar um novo pacote, né? .service, certo? Esse aqui vai ser o nosso serviço. Vou criar uma classe, nutricionista, não, por exemplo, cadastro nutricionista, finish. Aliás, eu vou renomear aqui a classe para acho melhor essa service aqui ser apenas de cadastro mesmo, e depois a gente faz o restante. Bom, o cadastro do nutricionista, vamos supor que eu vou injetar aqui, anotar autoride, eu vou anotar aqui essa variável do nosso nutricionista repositor. Deixa eu deixar ela aqui, senão a tela vai ficar pequena. Ó, o que eu fiz aqui? Eu anotei com autoride e declarei aqui o nosso objeto da interface, nutricionista repositor. Quando eu faço isso, anotando com autoride, eu injeto a classe aqui dentro da minha classe cadastro nutricionista. Então, vamos supor que eu tenho um método aqui, buscar, por exemplo. Buscar por ID. Quando eu falo que eu vou buscar por ID, eu vou chamar aqui a classe e eu vou falar para ela, olha, find by ID. E eu passo o ID 1 com o L do lado, porque é do tipo long, né? Então aqui ele deve buscar no banco de dados para mim o ID 1. Ele deve buscar aqui. Pode ver que se eu apertar Command 1 aqui, ele fala, olha, você quer que eu adicione aqui a variável de retorno? Sim, ele vai retornar um optional. Quando ele retorna um optional, é porque pode ser que exista alguma coisa lá dentro e pode ser que não. E aí se eu chamar essa variável aqui, por exemplo, de nutri, se eu colocar nutri e dar um ponto aqui, pode ver que não tem nada aqui dentro no seu get de importante pra gente, por enquanto. Pode ver que quando eu chamo o ponto get desse optional, ele retorna um nutricionista. Ele retorna um nutricionista. Então aqui eu deveria ter, baseado nesse ID, todos os atributos, tanto idade, nome, etc., do cadastro que eu busquei por esse ID. Pode ver que esse find by ID eu não tenho aqui declarado. Por quê? Porque ele é pertencente ao JPA Repository. Entende? Eu acho que assim fica bem claro para a gente, pelo menos. Bom, então como a gente vai fazer o cadastro do nutricionista, esse aqui vai ser o serviço para poder cadastrar o nutricionista. Então ele vai receber uma entidade nutricionista, um objeto nutricionista, esse método, cadastrar, cadastro, apenas cadastro. Não preciso escrever cadastro nutricionista porque a classe já se chama cadastro nutricionista. Então, public void cadastro. Esse método não deve retornar nada porque ele só vai inserir no banco, certo? Como a gente vai apenas cadastrar, eu posso aqui chamar somente a nossa nutricionista repositor .save and flush.
e passar quem que eu vou salvar, nutricionista. Pronto, isso aqui salva o nosso objeto dentro do banco de dados. Nada daquilo de SQL, insert into em string, cria um prepare statement e seta cada variável que você pega do text field do Java, nada disso, nada disso. O que vai vir para esse objeto vai ser somente isso aqui, apenas isso. Então o nosso service já faz cadastro, certo? Que essa é a responsabilidade desse método, apenas salvar. E essa classe é apenas sobre cadastro de nutricionista. É somente isso que ele tem que ter mesmo. Eu vou criar um novo pacote aqui, chamado controller. O nosso pacote controller vai ter a nossa classe nutricionista controller. A nossa classe nutricionista controller tem que ser anotada com hash controller. Nós vamos ter um método aqui, public void. A gente vai, essa API vai ser responsável por receber, ou no caso para buscar, né, somente. Ela vai receber somente o método get HTTP. Então ela vai buscar, então eu vou chamar ela de buscar nutricionista por ID. Certo. O nosso método é anotado com um método chamado get. Get mapping, tá? Se eu não me engano é ele que tem o path aqui. Path, que é o caminho da nossa API, vai ser API barra nutricionista barra ID. Barra, eu abro e fecho chaves aqui. Só que em vez de barra ID, eu vou só botar um tracinho aqui. Então, se eu chamar essa API aqui, passando um parâmetro aqui, vamos supor o ID1, ela já tem que se virar e retornar para mim isso, tá? Então, basicamente, essa é uma API em Java. O que eu passar aqui agora para ela, se eu rodar ela, óbvio que ela não vai retornar nada, porque dentro do nosso método não tem nada, tá? Mas na nossa próxima aula, a gente vai incrementar isso aqui, rodar o Spring para que ele faça para a gente a criação do banco de dados, porque só da gente ter esse model data source, só a gente ter essa entidade, dessa forma, ele já cria o banco de dados para a gente da forma que eu estou pedindo aqui. E se o banco de dados já existe, a tabela já existe, ele não cria nada. Se a tabela não existir, ele cria. É assim que funciona no Spring. Tá? Então na próxima aula a gente vai incrementar a API e depois dela a gente vai gerar o banco e testar a API de fato. Ok? Então até a próxima.